Então, nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 11. Paulo aos Romanos no capítulo 11, no verso 25. Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo 11, verso 25. Antes eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua verdade, à Tua vontade. Ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos converta ao Senhor mais uma vez nessa noite. Pedimos-te assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Palavras de São Paulo apóstolo, Romanos capítulo 11, o verso 25. Irmãos, não quero que sejam ignorantes a respeito deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Amém. Então, eu pediria que vocês encaminhassem as crianças ao ministério infantil, por favor, se fosse possível. Tá bom? Que mais, hein, gente? Vamos orar de novo, não? Nós estamos estudando essa carta aos Romanos, e esta é a 20ª mensagem em Romanos. Nós estamos já no capítulo 11, e chegamos a esse trecho do Evangelho dos capítulos 9, 10 e 11. Esses capítulos que ferem radicalmente a nossa sensibilidade a respeito daquilo que nós imaginamos que seja Deus, e também a respeito daquilo que nós fomos ensinados a crer a respeito de Deus. Esses capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, eles são talvez dos mais indigestos da Bíblia Sagrada, até porque estão em o Novo Testamento. Fere a nossa sensibilidade, por exemplo, essa afirmação de que Deus endureceu o coração de Israel. Que Deus impediu Israel de crer, que Deus promoveu o endurecimento temporário, provisório, para que, sendo rejeitado por Israel, Deus se desse aos gentios. Mas uma vez que os gentios acolhessem esse Deus, ele se voltaria para Israel e salvaria todo Israel. Por assim dizer, e guardadas as proporções, o texto sagrado está dizendo que Deus está brincando de bem me quer e mal me quer com Israel. Em um determinado momento, Deus é bonzinho com Israel, e em um outro determinado momento, Deus trata Israel de um jeito que dá a impressão a Israel que Deus não gosta de Israel. O bem me quer e mal me quer vai se alternando nessa visão do apóstolo Paulo dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, e ele vai usar um conceito muito importante que ele extrai do profeta Isaías e da tradição de Israel, especialmente do profeta Isaías.
nestes capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, nenhum outro profeta é tão citado quanto o profeta Isaías, e o apóstolo Paulo está trazendo para o presente, está atualizando um conceito muito próprio da tradição de Israel, que é o conceito do servo sofredor. E essa ideia de que as pessoas que são mais íntimas, que são mais próximas de Deus, que são mais usadas por Deus, as pessoas a quem Deus concede os maiores privilégios, as pessoas a quem Deus se revela de maneira mais profunda, mais intensa, são exatamente as pessoas que mais sofrem. Essa ideia do servo sofredor. Aqueles que são privilegiados por Deus são exatamente os que são tratados com o maior rigor disciplinar. Deus é implacável em corrigi-los. Os que são mais próximos e íntimos de Deus são aqueles de quem são exigidos os maiores sacrifícios. Os que são mais próximos e íntimos de Deus e mais usados por Deus são aqueles que recebem a maior hostilidade, aqueles contra quem o mal se levanta com maior vigor e contundência. Aqueles mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus, são aqueles a quem Deus solicita as tarefas que exigem sacrifícios e sofrimentos, ou tarefas às quais o sofrimento e o sacrifício são inerentes. Aqueles mais próximos e íntimos de Deus são aqueles a quem Deus incumbe de morrer, e sua morte é inevitável. Aqueles aqui que são os queridos de Deus, eles são às vezes usados por Deus como bucha de canhão. É como se Deus dissesse: eu preciso de alguém, e essa necessidade que eu tenho exige o sacrifício de alguém. Eu escolhi você e vou dar a você esse privilégio de morrer por mim. Morrer para que os meus propósitos se realizem e se cumpram. E se Deus não é a causa dessa morte, Ele, no mínimo, consente com ela, como foi o apedrejamento de Estevão, como foi a morte de Tiago, que foi sacrificado na espada de Herodes. Essa figura do servo sofredor, o apóstolo Paulo vai extrair de Isaías, os capítulos 53 e 54. Quando a palavra de Deus está fazendo uma referência a Jesus, o Filho amado de Deus, a palavra de Deus diz assim a respeito de Jesus, que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, mal me quer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, mal me quer. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, bem me quer. Depois do sofrimento de sua alma, mal me quer. Ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos. Bem me quer. Mas levará a iniquidade de todos eles. Mal me quer. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Bem me quer. E ele dividirá os despojos com os fortes. Bem me quer. Porque derramou a sua vida até a morte, mal me quer. E foi contado entre os transgressores, mal me quer. Pois ele levou o pecado de muitos, mal me quer. Mas por todos eles intercede, bem me quer.
É essa a ideia de que o servo sofredor de Yahvé, aqui Jesus, mas também a própria nação de Israel, é servo de Deus porque é instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra, mas é sofredor porque recebe sobre si não apenas a ira de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas recebe também a hostilidade do mundo que o rejeita e que se levanta para lhe fazer mal. Por isso é que do alto da cruz Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mas também grita: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É essa relação de ambivalência com Deus que está presente nas páginas da Escritura, e a tal ponto presente que o profeta Isaías, no capítulo 54, coloca na boca de Deus uma palavra a respeito de Israel e a respeito de seu filho Jesus, dizendo: num impulso de indignação, por um breve momento de ira, eu te deixei, e por um instante virei o meu rosto, não pude contemplar você, mas com amor eterno eu te amei e te atraí, por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão e misericórdia, eu, o teu Deus, o teu Senhor, o teu Redentor, te recolhi. É esta relação com Deus que o apóstolo Paulo vai usar em Romanos capítulos 9, 10 e 11. E isso de fato fere a nossa sensibilidade a respeito de Deus. Por isso, talvez o C.S. Lewis disse que se você quer se sentir bem, eu não lhe recomendo o cristianismo. É melhor você comprar uma boa garrafa de vinho que você vai se sentir melhor do que bebendo nessa fonte chamada o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os eleitos de Deus sofrem. Não só porque Deus os faz sofrer quando necessário e não os poupa, mas também porque nas circunstâncias da história e nas contingências da vida, os eleitos de Deus atraem sobre si a hostilidade e a maldade do mundo. De modo que a eleição divina é quase que um privilégio maldito. Não precisamos ir tão longe. Basta a década de 60, os anos 60. Quem de nós diria que Martin Luther King merecia ter morrido tão cedo e da maneira que morreu? A nossa música popular, o nosso poeta popular, fez um lamento por John Lennon. Eu faria por Martin Luther King Jr. Ó minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar? Os eleitos de Deus, aqueles que mais conhecem a Deus, experimentam a Deus, recebem a revelação de Deus, são usados por Deus para que os propósitos de Deus se manifestem na história. Estes sofrem. Sofrem não porque Deus olha para eles e diz assim: vou fazer você sofrer. Sofrem porque Deus olha para eles e diz: aquilo que eu te dei e aquilo que quero fazer através de você vai colocar você diante de um sofrimento inevitável e vai exigir de você sacrifícios que você vai considerar exagerados. Quem poderia ser comparado a Abraão em termos de privilégios? Ser o escolhido de Deus para a formação de uma nação a partir da qual seriam abençoadas todas as famílias da terra.
Mas é Abraão quem é interpelado por Deus e Deus lhe pede seu filho, Isaque, para ensinar a Abraão que para ser o Abraão ele precisaria ter a Deus como o seu vínculo absoluto acima de quaisquer outros vínculos de amor e de afeto. Talvez Abraão dissesse assim, mas Senhor, por que o Senhor está pedindo meu filho? Pede o dele. Ele falou, não, ele não é Abraão. Eu não estou me revelando a ele. Eu não vou usá-lo para fazer dele uma grande nação. Eu vou usar você. E é porque eu estou me revelando a você e porque tem um propósito na sua vida que eu estou pedindo o sacrifício que estou pedindo. É para você. Assim também você vai encontrar José. Deus fala com José à noite e diz assim, José, na sua casa, você e os seus 11 irmãos, eu tenho um predileto aí na sua casa, tem um que é o do meu coração, é o meu. E o José diz assim, quem é, Senhor? E Deus diz, você, José, você. Eu vou usar você de um jeito que eu não vou usar os seus irmãos, e você vai me conhecer de um jeito que seus irmãos não me conhecem, você vai ter sonhos que os seus irmãos nunca terão, e você vai ocupar lugares de honra nesse mundo que os seus irmãos jamais imaginaram que um de vocês pudesse ocupar. E José diz assim, Senhor, eu estou aqui comigo mesmo. Qual o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, os seus irmãos vão odiar você, eles vão rejeitar você, eles vão conspirar para matar você, eles vão vender você numa caravana de escravos, e você vai parar no Egito, você vai ser escravo. Lá no Egito você vai ser caluniado pela esposa de um figurão, você vai parar na cadeia. Eu imagino que nessa altura o José poderia falar para Deus assim, não tem jeito de ser com um deles? Pode levar meu irmão aí, Senhor. Tem uns 3 aí que estão na fila que eu... Moisés atravessa o deserto, 40 anos de peregrinação no deserto com a nação de Israel que fora liberta do Egito. Foi Moisés quem ouviu a voz do Senhor no deserto. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. A maior expressão, talvez, de revelação de Deus na Bíblia Sagrada, quando Deus diz eu sou o que sou, e até hoje os teólogos discutem o que significa Deus dizer de si mesmo eu sou o que sou. Foi Moisés que ouviu esse negócio. Foi Moisés quem subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei. Foi Moisés quem recebeu a revelação mais intensa de Deus e desceu do monte com o seu rosto resplandecente. Luz, a luz de Deus sobre Moisés. É Moisés. É Moisés. Mas quando Moisés chega diante da terra prometida, Deus diz a ele, você não entra. Por que eu não vou entrar, Senhor? Porque você não fez a coisa do jeito que eu queria. Porque você, num determinado momento da nossa caminhada, você ficou com raiva de mim, você perdeu a cabeça comigo, você não me tratou com o respeito que devia, você foi abusado, você perdeu o temor e a noção do perigo, e você não entra. Deixa o povo na porta e você não entra. Alguém poderia dizer, e talvez esse seja o meu consolo, dizer, é claro, o Moisés não entrou na terra prometida, foi para o céu, que é muito melhor. Mas convenhamos, eu preferia ir para o céu no dia seguinte de entrar na terra prometida. É a mesma coisa que os nossos irmãos corintianos morrerem um dia antes da Libertadores. Seria uma coisa, maldade. Eu imagino um corintiano que morreu naquele dia de manhã. Chegou sem saber, Senhor, e aí? É uma coisa dura, não é não? É o Moisés. Um dia antes ele morre, ou Deus o toma para si. É o céu. Saul
Saul era o camarada mais alto, mais bonito, mais rico, mais forte, o melhor guerreiro, etc. de Israel. O homem mais alto de Israel chegava à estatura e à altura dos ombros de Saul. Ele era adorado pelas multidões e pelas mulheres, ele era bajulado pelos poderosos, ele era, afinal de contas, rei de Israel, o primeiro dos reis de Israel, o primeiro dos reis. Mas um dia ele se achou tão especial que resolveu atuar como se fosse sacerdote também. E Deus diz a ele: você é só rei. Você não é sacerdote, você não oficie nada em sacrifício a mim, porque você é só o rei. E aliás, não é mais. Porque eu achei um cara que tem um coração segundo o meu coração, e eu vou tirar o reino de você e vou dar para ele. Porque Davi é o cara da Bíblia Sagrada. Como eu já disse, se você precisa dessa correção preciosista, fora Jesus é Davi. Davi é o cara. É o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi morre frustrado porque ele não realiza o grande sonho da vida dele, que é construir um templo para Yahvé. E Deus diz a ele: você é o homem segundo o meu coração. O Messias entrará em Jerusalém sendo aclamado como filho de Davi. Mas o templo você não constrói porque a sua mão está suja de sangue. Essa maneira como Deus trata os seus prediletos e os seus privilegiados, como por exemplo Daniel. O povo está na Babilônia. E Deus diz assim para Daniel: quando Deus vier com essa conversa para você, você presta atenção. Se em algum momento você falar assim: eu acho que Deus gosta de mim de um jeito diferente, você presta atenção. Porque Deus falou assim para Daniel: Daniel, eu gosto de você de um jeito diferente. Ele falou: é, Senhor, e daí? E daí que eu vou te botar na cova dos leões. É Israel. É a nação de Israel, é a menina dos olhos de Deus, é a nação de Israel. Palavras do profeta Obadias: a menina dos olhos de Deus vai para o exílio, é esmagada pela Babilônia. E desperta no profeta Abacuque um incômodo extraordinário. Ele diz assim: Senhor, esses caras da Babilônia são piores do que nós. E o Senhor está usando esses caras para passarem em cima da gente. Olha, eles estão fazendo com a gente, o Senhor não faz nada. E Deus diz assim: de fato, Abacuque, esses caras da Babilônia são piores do que vocês, mas vocês são o meu povo escolhido. E vocês não podiam ser o que vocês são. Porque vocês sabem o que eles não sabem, vocês conhecem o que eles não conhecem, vocês receberam o que eles não receberam, vocês são a menina dos meus olhos, vocês não podem ser do jeito que são, não podem me tratar do jeito que vocês estão me tratando, vocês não podem fazer pouco caso do fato de terem sido eleitos por mim para ocuparem esse lugar de honra tão especial na história. Por isso o meu rigor disciplinar. Finalmente, o que diríamos a respeito de Jesus? Imagine Jesus pendendo da cruz, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, com uma placa sobre a sua cruz indicando o seu crime. Esse é o rei de Israel, o que não era apenas uma indicação do crime cometido pelo crucificado, mas era uma forma de Roma escarnecer e cuspir na cara de Jesus, dizendo ao povo de Israel: olha o rei de vocês, é esse trapo aí. E os circunstantes, então, olhando para aquela cruz e para o Cristo ensanguentado, deveriam estar dizendo assim: ah, esse aí é o filho amado do Deus de vocês. Esse aí é o Messias de vocês. É esse cara que vocês passaram 4.000 anos esperando. Ah, faça-me um favor, faz-me rir. Se o cara mais especial da história de vocês, que é o Filho de Deus, o Messias de vocês, Deus trata desse jeito,
Foi por isso que Teresa de Lisieux, Teresinha, Santa Teresa ou Santa Teresinha de Jesus, provavelmente disse que se Deus trata assim os seus amigos, não admira que tenha tantos inimigos. Existe esse princípio na Escritura. É que as pessoas a quem Deus se dá, as pessoas que Deus escolhe, as pessoas que Deus elege, as pessoas que Deus privilegia, junto com toda a bênção e todo o favor de Deus, vem um kit sofrimento, vem um kit apedrejamento, um kit espada, um kit arena romana, vem um kit angústia, vem um kit perseguição. Os servos de Deus são sofredores, porque a parceria com Deus exige sacrifícios. Os servos de Deus são sofredores, porque a parceria com Deus exige sacrifícios. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deixa a tua família para trás, a tua cultura, o teu povo, os teus bens, as tuas posses. Larga tudo e vem comigo. Israel, escravo no Egito. Moisés peregrinando no deserto. Mas o que eu gosto mesmo é do profeta Elias, que tinha um discípulo chamado Eliseu. E quando Elias está no fim da sua carreira profética, ele diz assim a Eliseu: faça um pedido ao profeta. E Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada da unção que está sobre ti. O Elias põe a mão na cabeça e diz assim: Eliseu, pelo amor de Deus, você não faz a menor ideia do que você acabou de pedir. Você acabou de pedir a hostilidade de 800 profetas de Baal. Você acabou de pedir a fúria de 2 cafajestes, como Acabe. Acabou de pedir o ardil de 2 Jezabel. Acabou de pedir um peso duplo de angústia e experiência depressiva e 2 cavernas para se esconder. Você não faz ideia do que você acabou de pedir. Você não faz ideia o que é ser profeta de Deus em Israel. Tem certeza que você quer a porção dobrada do Espírito que está sobre mim? A mesma coisa, os discípulos falam para Jesus. Jesus diz assim: eu vou beber um cálice que vocês não podem beber. Os discípulos falam: não, a gente pode sim. Jesus fala: vocês não fazem a menor ideia do que é beber o cálice que eu vou beber. Vocês não fazem a menor ideia do que é pisar nesse planeta como o Filho de Deus e como Deus encarnado. Vocês não fazem a menor ideia. A parceria com Deus exige sacrifícios. Paulo, vem Deus com a sua conversa: Paulo, eu gosto de você de um jeito especial. Você, depois de Jesus, de Davi, é o Paulo. Para nós, inclusive, é mais o Paulo. Porque o Paulo é quem faz com que, é quem é usado por Deus para que o movimento de Jesus, de uma seita judaica, se torne a revelação universal de Deus. É Paulo quem traduz o Evangelho e a tradição de Israel e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a cultura romana, para a cultura helênica. E o Ocidente está construído sobre os fundamentos de Paulo, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Aliás, moramos numa cidade chamada São Paulo. Então é Paulo. E Deus diz assim: Paulo, eu escolhi você para fazer uma coisa que ninguém mais no seu tempo poderia fazer. Na verdade, eu venho preparando você desde o ventre da sua mãe para você fazer isso. Queria dizer para você que não foi por acaso que você
nasceu dentro da cultura helênica, que você estudou aos pés de Gamaliel. Não foi por acaso que você nasceu na tribo de Benjamim. Não foi por acaso que você se tornou membro do Sinédrio. Não foi por acaso que você é um grande scholar de toda a tradição de Israel. Não foi por acaso que você aprendeu grego, hebraico e aramaico. Não foi por acaso que você aprendeu latim. Não foi por acaso que você se tornou cidadão romano. Nada foi por acaso na sua vida, Paulo. Eu escolhi você. Você não tinha nem nascido, eu já sabia o momento certo de usar você e usar a sua vida. Você é uma figura especialíssima para mim e eu vou te revelar muitas coisas. E o Paulo diz assim: o que é que o Senhor vai revelar para mim? Eu vou revelar para você, em primeiro lugar, o quanto você deverá padecer pelo meu nome. Como é, Senhor? Eu sou especial. Sim. E como é que é esse negócio de padecer pelo seu nome? Você vai ver. Inclusive eu estou aqui com uma passagem de um navio para você fazer uma viagem missionária. Viajou 3 vezes de navio, naufragou quantas? 3. Por que que as viagens missionárias do Paulo eram baratas, custo quase zero? Por quê? Chegava numa cidade, ia para a sinagoga, pregava. Aí era expulso da sinagoga e era apedrejado em praça pública e dormia na cadeia, custo zero. Em todas as cidades. O Paulo recebe tantas revelações e Deus diz assim a ele: Paulo, você sabe que a parceria comigo exige sacrifícios, não sabe? Ele falou: sei, Senhor. Tá bom, e você sabe que eu vou revelar para você coisas que nenhum homem viu, nenhum ouvido ouviu e jamais passou pelo entendimento e a imaginação dos homens. Porque quando o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Corinto, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou o entendimento humano, ele não está falando de hipóteses, ele está falando daquilo que ele viveu. Porque ele diz à igreja de Corinto que foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu revelações que ele não pode nem repetir, porque não dá para explicar, e se ele tentasse não conseguiria, e o que tentasse jamais seria entendido por ninguém, porque é só estando lá, é só vendo, é só vivendo. Então o Paulo, quando está falando dessas coisas, ele está falando de sua vivência. Então Deus diz a ele assim: olha, eu vou revelar coisas a você que são extraordinárias. Mas com um detalhe, eu vou colocar em você um espinho, vou dar a você um espinho na sua carne. É um mensageiro de Satanás, que ele vai esbofetear você, ele vai bater na sua cara todo dia. E o Paulo diz assim: Senhor, não precisa isso. E Deus diz: precisa sim. E ele diz: não precisa não, Senhor. Estou te falando, vai na minha. Não precisa esse papo de mensageiro de Satanás para eu não me ensoberbecer, não. Eu estou na boa. Eu não vou ficar orgulhoso nem vaidoso de ser o apóstolo Paulo. Não precisa me esbofetear. E Deus diz: precisa sim. Precisa sim, porque é esse esbofeteamento que vai fazer você ficar de joelhos. E é esse esbofeteamento que vai lembrar você que você é fraco. E é esse esbofeteamento que vai fazer você me buscar e dizer assim que você é fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. É o fato de você ter esse espinho na carne que coloca você de joelhos, para que quando você estiver de pé e disser, posso todas as coisas, você coloque uma vírgula e diga, naquele que me fortalece. Você entendeu? E o Paulo diz, sim, Senhor. Eu entendi. Volta a fita. Talvez você preferisse que Deus falasse assim: Paulo, meu filho, eu vou dar a você muitas revelações, mas porque eu me preocupo com a sua vaidade, o seu orgulho, eu vou colocar um espinho na sua carne. Ele vai doer, mas não muito. Eu vou cuidar de você com a minha graça. Vai ser suportável. Você acha que Deus falou assim? Aí o Paulo falou, beleza, Senhor, manda as revelações aí que eu estou indo. Não.
A parceria com Deus exige sacrifícios. Por isso é que Paulo fala de que aqueles que servem a Deus, servem-no como um soldado disciplinado. E servem a Deus da perspectiva de um atleta. De um atleta. A parceria com Deus exige sacrifícios. E aí você diz assim para mim, pastor, mas Deus não é um Deus da graça? Se Deus é o Deus da graça, por que que os servos de Deus são sofredores e por que é que sofrem pelos sacrifícios que fazem? Por uma razão simples, é que graça não é o oposto de sacrifício, graça é o oposto de mérito. Graça não é o oposto de sacrifício, graça é o oposto de mérito. Por isso é que Jesus conta as suas parábolas. O que ele conta? Ele diz assim, olha, o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. E que um homem comerciante de pérolas vendeu tudo o que possuía para comprar a pérola de grande valor. Ele não merece poder comprar a pérola de grande valor. Mas para comprá-la, sem merecê-la, tem que vender tudo que tem. É por isso que Jesus conta a parábola usando uma experiência muito comum daquela época, porque a Palestina era um campo de batalha. E a maneira como as famílias descobriram de preservação de suas riquezas fora enterrar os seus tesouros nos seus quintais, nas suas plantações. Então era muito comum que alguém comprasse um terreno e lá um certo dia, fazendo uma cavação ou outra, ou arando a terra, descobrisse um tesouro enterrado. E Jesus diz assim, olha, o reino de Deus é como um homem que comprou um campo e encontrou no campo o tesouro. Por isso é que o teólogo vai dizer o seguinte, que a experiência com Deus é pela graça, mas o discipulado de Jesus exige a gente vender tudo para comprar o campo. Jesus disse aos seus discípulos, olha, quem coloca comigo a mão no arado e fica olhando para trás e contabilizando suas perdas, não vai aguentar segurar o arado muito tempo. Por isso é que Jesus diz ao jovem rico, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem rico com quem Jesus conversa é o Abraão, me dá o teu filho. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele diz assim, você realmente quer me conhecer? Então é o seguinte, companheiro, você tem que me fazer o absoluto da sua vida, e eu quero esse carro seu aí. Esse carro não, Senhor. Está pedindo só o carro? Tá bom, hein? Eu quero que você abra mão de toda a sua riqueza. Eu quero esse relacionamento seu aí, ó. É esse relacionamento aí que você chama de Deus. Você está me traindo, é nesse relacionamento aí. Eu quero que você feche essa empresa. Eu quero que você desista desse negócio. Você realmente quer me conhecer e quer andar comigo e ser usado por mim? Então eu quero sua reputação. Eu não sei o que Deus vai pedir para você ou para mim. Eu conheço um pastor e não tenho dificuldade em tornar público, porque é o testemunho público do pastor Enéas Tonini, que quando teve uma experiência com Deus, Deus pediu a ele a biblioteca. Eu quero a sua biblioteca. Ouvi a história dos missionários na África, missionário americano, que reunia os africanos para oração no pequenino templo da igreja da aldeia, às 3 horas da tarde, e orava com os africanos com as janelas fechadas, porque ao lado do templo tinha uma quadra de tênis, e os outros missionários jogavam tênis. E ele, então, missionário, orando com os africanos, ia lá e fechava a janela. Um belo dia ele estava orando e Deus falou para ele o seguinte, eu quero a janela aberta. Você tem vergonha de ser visto orando com os africanos? Está pedindo para eu fazer um avivamento aqui na África?
Se você tem vergonha de ser visto orando com os africanos, imagina quando eu fizer o avivamento lá do lado de fora. Então eu quero a janela aberta agora. Eu não sei o que Deus pede para você, pede para mim. Mas a graça não é o oposto de sacrifício, é o oposto de mérito. Jesus disse aos seus discípulos que eles devem deixar pai e mãe. Disse aos seus discípulos que eles devem tomar a sua cruz. Disse aos seus discípulos que o mundo os odiaria. E o apóstolo Paulo disse que servia a Jesus Cristo numa entrega sacrificial tamanha que ele vai usar a expressão: eu esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. Talvez você diga assim: pastor, essa palavra dessa noite é muito dura. Ela é muito difícil. Bom, ela pode ser mais dura ainda. Porque eu estou falando da perspectiva daqueles que realmente querem viver acima da mediocridade, que querem conhecer a Deus com profundidade e que querem fazer uma diferença no seu mundo, no seu tempo, no seu horizonte de influência, com a bênção e a unção de Deus. É possível, sim, a gente continuar vivendo um cristianismozinho medíocre, esse evangelhozinho superficial. É possível. O que eu estou falando é: você realmente tem fome de Deus e quer conhecê-lo? Então levante-se, respire fundo e diga: Senhor, eu vou. O Senhor precisa de um homem, eis-me aqui. O que é extraordinário na palavra de Deus é que nenhum deles se lamentou e se arrependeu. Moisés, você gostaria que Deus tivesse dado o privilégio a outro homem que não você? O Moisés diria: jamais. Abraão, você sofreu muito, não é? Você queria que Deus tivesse pedido o que pediu a você para outra pessoa? Abraão diria: não. Davi, Deus foi duro com você, não foi? Foi. Mas um dia na presença dele foi melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar que eu vivi. Na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Aquilo que eu deixei, perto daquilo que eu ganhei, é esterco, é lixo. Paulo, você foi esmagado, não foi? Deus jogou você na parede, pisou em cima, chutou, te chutaram, deixou que te chutassem. Ele diz: é verdade, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu não trocaria a vida que eu tive por nenhuma outra. E se eu tivesse que naufragar mais vezes, eu naufragaria. Se eu tivesse que ser chicoteado mais vezes, eu me deixaria chicotear. Porque a mim me foi dado o privilégio não apenas de crer em Jesus e de sofrer por Ele, mas também de morrer por Ele, se necessário fosse. Agora, é verdade, nós podemos continuar com o nosso evangelhozinho, trocando SMS na hora do louvor, bebendo água na hora em que a palavra está sendo exposta, olhando no relógio porque está demorando. A gente pode. A gente pode orar 5 minutos e falar: Deus não falou comigo. A gente pode, sim, ler a Bíblia com a TV ligada. Qual o problema, né? Nós não somos legalistas, nem nós não somos tradicionalistas e ritualistas. Qual o problema da gente ler a Bíblia com a TV ligada?
Vai que tem uma notícia interessante no Jornal Nacional, enquanto você está lendo o Evangelho de Lucas, você faz uma pausa, coloca Deus em stand-by, presta atenção no William Bonner. Claro que a gente pode, sim, orar dormindo. Quer dizer, dormir orando, que é o comum. Quando o cara ajoelha para orar, ele dorme, aí a esposa entra no quarto e ele fala, amém, Senhor. A gente pode, mas aí a gente quer conhecer a Deus. A gente pode, sim, continuar andando com Deus e com todo o resto. A gente pode, sim, continuar empurrando com a barriga aquilo que a gente sabe que Deus já pediu para a gente resolver. A gente pode, sim, continuar andando, seguindo a Jesus, carregando as nossas malas de dinheiro, carregando os nossos vícios, os nossos ódios, as nossas mágoas. A gente pode. A gente pode, sim, buscar o fruto do Espírito Santo e continuar dependente de remédio para dormir e fazendo terapia. Pode. Tem problema nenhum buscar médico, remédio. Tem gente, inclusive, não apenas que pode, como deve. Deve. Eu não estou me referindo àqueles que precisam de cuidados médicos e medicação. Eu estou me referindo a nós que não queremos sofrer, não queremos angústia, não queremos tristeza. E que já confundimos tristeza e angústia com depressão. Porque depressão a gente resolve com comprimido. Tristeza e angústia a gente resolve com coragem, com fé, com o joelho no chão, com abandono de vida de pecado. A gente pode continuar brincando de igreja e continuar sendo medíocre. Mas uma coisa a Bíblia deixa muito claro: as pessoas que querem conhecer a Deus profundamente e que querem ser usadas por Deus no seu tempo, no seu horizonte de influência. Eu não estou dizendo se tornar presidente da República, se tornar a maior celebridade da universidade. Eu estou dizendo ser uma bênção dentro de casa, na família. Eu estou dizendo causar impacto numa classe de mestrado, só isso. Não precisa se tornar um Martin Luther King, nem um Abraão, nem um Paulo. É só se tornar luz no andar onde você trabalha. Se você quer conhecer a Deus profundamente, e se você quer ser usado por Deus, respire fundo e diga: Senhor, eu estou disposto. Senhor, eu estou disposta. E Deus vai dizer assim: você sabe que as pessoas a quem eu me dou, as pessoas a quem eu me revelo, as pessoas em quem eu toco com a minha graça, elas passam pelo vale da sombra da morte, elas cruzam desertos. Você sabe disso. Elas precisam deixar para trás coisas que elas carregam há anos e não querem abandonar. Você sabe disso, aí você diz assim: sim, Senhor, eu sei. E chegou a minha hora de colocar o pé nessa estrada. Eu protelei, eu dei desculpas, eu fui conveniente na minha fé superficial, só que chegou uma hora que eu quero te conhecer mais. E eu quero ser mais usado pelo Senhor. Então, Deus diz assim: vem comigo. E você fala: para onde? Ele fala: vamos para o deserto. Para o deserto, Senhor? Não pode ser um resort? Não, é no deserto. Eu vou te apresentar uma pessoa lá. E quem que o Senhor vai me apresentar? A serpente. Você precisa conhecer a serpente. Você precisa ficar cara a cara com o mal e com o seu mal e com a sua maldade. Você precisa se ajoelhar. Você precisa abrir mão do pão e me buscar de todo o seu coração. E aí eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você jamais imaginou que pudessem ser reveladas ao coração humano. É por isso que Jesus diz assim que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É por isso
que Jesus diz assim que o caminho de Deus é um caminho estreito. É por isso que Deus diz que a porta do reino de Deus é uma porta estreita. E à nossa volta nós temos um monte de portas largas. Por quê? Porque os servos de Deus são sofredores. Porque a parceria com Deus exige sacrifícios. E porque o oposto da graça não é sacrifício, o oposto da graça é mérito. Mas uma coisa é certa, meus queridos. Eu sei o quão longe eu estou de ser um homem como estou descrevendo hoje à noite. E para falar a verdade, às vezes eu tenho dúvida se eu quero ser. Mas uma coisa eu sei, que todos os homens desse livro sagrado que andaram por esse caminho estreito, jamais se arrependeram. E receberam de Deus aquilo que lhes foi suficiente, ainda que em um segundo. Eles diriam assim: eu troco tudo por esse segundo de intensa intimidade com o Senhor Jesus de Nazaré. E foram esses homens, essas mulheres, que o autor de Hebreus escreveu dizendo que o seu epitáfio seria: homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e graça para comigo, e que um dia, que demore inclusive, alguém escreva na minha lápide: aí está um homem do qual o mundo não era digno. Amém.